Olá, amigos, bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia um tema diferente. E o de hoje é o capítulo 12 do nosso livro Fonte Viva, Impedimentos. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente, encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria e partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Então, vamos lá. Na lição de hoje, nós aprendemos que devemos colocar de lado todo impedimento para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é a carreira que nos está proposta? A nossa evolução moral. Os obstáculos e as incompreensões não devem nos paralisar no bem. Então, se a gente parar e pensar, muitas vezes a gente tem um objetivo, no primeiro impedimento a gente para, a gente desiste. Aí fala, porque isso não era para ter dado certo, que não sei o quê. Será que não era para ter dado certo ou será que nós paramos e não seguimos adiante, correndo atrás do nosso propósito? Isso seja na profissão, isso seja na manutenção, de um relacionamento, na manutenção da família e tantos outros segmentos. Se nós fazemos isso no nosso dia a dia, o que nós não fazemos que impede a nossa evolução moral, o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual? Então, assim, fracassos, o que nos impede? Então, vamos lá. Fracassos iniciais. Começou a não dar certo, a gente já para. Falhas de companheiros. Alguém não concordou, alguém fala, não vai dar certo, a gente para. Perseguições, a gente desiste. Incompreensões. Também não dá, não sou aceito, ninguém me compreende. E por aí afora. São alguns obstáculos que tentam nos induzir à apatia, ao desânimo ou até abandonar o nosso trabalho, o nosso propósito. O orgulho, o egoísmo, o apego material, a valorização excessiva de bens, dos bens, os prazeres transitórios, o ressentimento, a mágoa,
o desejo de vingança, a dúvida, a desconfiança na própria capacidade, a insegurança paralisante, né? O adiamento da autotransformação, a procrastinação, a indisciplina e por aí afora são nossos impedimentos internos. Então, olha o que nós temos de coisas, né, de sentimentos, de atitudes que nos impede de seguir adiante. E não são poucos. Ai, mas e aí, né? E aí que nós temos que saber o que temos esses impedimentos e lutar contra eles. E nós também, e para completar os nossos internos, nós temos os nossos impedimentos externos, que é o ambiente social sintonizado com valores materiais, que acaba atraindo influências negativas, agravando nossas tendências inferiores e fraquezas morais, sufocando assim nossa renovação. Então, olha, quantas coisas nos impedem, que estão à nossa frente, dentro de nós, nos impede de prosseguirmos. E nos impede de prosseguirmos não só na evolução moral, nos impede de prosseguirmos nos nossos objetivos da vida, em todos os segmentos. Só que quando nós somos impedidos, quando nós nos permitimos, né, quando nós nos... Me fugiu até a frase. Quando nós nos permitimos, né, sermos impedidos por tantos obstáculos assim, nos nossos propósitos da vida, imagine o que nós não fazemos que nos impede de progredir e evoluir espiritualmente, de nos tornarmos espíritos melhores. Então, ai, mas a gente tem tudo isso? Ou se tem? E como? Então, nós temos que colocar de lado, né, esses impedimentos. E quando aí fala, então como é que eu faço, né? Eu vou fugir do mundo? Não. Eu vou ser omisso? Também não. Eu vou desprezar os outros? Também não. Porque aí nós estaríamos, né, fora, nos permitir ser utilizados por esses obstáculos, nós ainda estaríamos piorando a situação de tudo que está acontecendo. Então, como é que nós podemos fazer? Respeitar o passo de cada um, fazendo com que o nosso passo também seja respeitado, mantendo a paz interior, não absorvendo o mal, trabalhando, servindo e amando sempre. Então, dentro de tudo isso, de toda essa quantidade de obstáculos que nós mesmos nos permitimos ter, nós temos ferramentas fantásticas, né? Nós temos um monte de material vindo de Deus que nós podemos colocar de lado esses impedimentos e continuarmos a seguir. Nós temos que respeitar o que o outro, né, o que o outro faz. Então, assim, se estamos seguindo, se algum companheiro, né, simplesmente fala, eu não gosto do jeito que você faz, é um direito dele. Eu estou no caminho certo, então eu vou continuar fazendo. Não vou desprezar, vou respeitar a opinião dele, o caminhar dele, mas também vou exigir que o meu caminhar e o meu pensar também seja respeitado.
Se somos perseguidos, se somos incompreendidos, não vamos fazer a mesma coisa. Não vamos fugir, não vamos retribuir esse tipo de conduta, mas vamos respeitar, porque cada um tem a sua individualidade, cada um é cada um. Porém, vamos exigir que o nosso caminhar, o nosso modo de pensar seja respeitado. Vamos compreender que este próximo ainda não conseguiu, né, ter a aceitação, ter o entendimento do nosso caminhar. Tá? Não vamos persegui-lo, muito pelo contrário, vamos deixá-lo livre para que ele encontre também o seu próprio caminho. Mas nós temos que nos livrarmos, sim, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do apego material aos bens, da valorização excessiva, tá? Dos bens, dos prazeres transitórios. Vamos deixar de lado o ressentimento, a mágoa, a inveja, a cobiça, a vaidade, o desejo de vingança. Vamos deixar de lado a dúvida, a desconfiança, a insegurança na nossa própria capacidade, porque isso acaba nos paralisando, isso acaba nos impedindo de prosseguir. Não vamos adiar a nossa melhora interior, não vamos procrastinar. É para hoje, é para hoje. Não vamos fazer que nem a gente quando fala, eu vou começar uma dieta na próxima segunda-feira. Não, não é na próxima, é hoje. Nós vamos começar a nossa melhora. Não vamos permitir com todos esses obstáculos internos, que os obstáculos externos também nos afetem. Porque quando a gente começa, a nos permitir que esses impedimentos, atravanquem a nossa jornada terrestre, nós estamos permitindo também que os nossos irmãos ainda perdidos, desorientados, se aproximem de nós e façam com que a gente fique mais ali desnorteado ainda, se sentindo ainda mais impedido. Então nós temos tudo na mão para que isso não aconteça. Vamos trabalhar, vamos servir, vamos amar, vamos respeitar o próximo, mas também vamos exigir que sejamos respeitados. Vamos aceitar o próximo como ele é, mas também vamos pedir para que sejamos aceitos. E que cada um siga o seu caminho, como acha que deve ser feito. Tá? E isso é uma tarefa, é um exercício constante, é um exercício, uma tarefa diária. Não é para eu fazer, eu faço hoje, amanhã, não deu tempo, acho que eu não vou conseguir. Não. É todo santo dia. Todo dia nós temos que ter esse treino para uma autoiluminação, o treino para a nossa autotransformação, o treino da nossa reforma íntima. Tá? E muitas vezes essa tarefa, esse exercício, esse treino, parece que são obstáculos. E muitas vezes nós ficamos resistentes a esses exercícios, a essas tarefas, a esses treinos. Mas, conforme nós vamos, nos tornando disciplinados nesse novo treino, nessa nova tarefa, nesse novo exercício, quando a gente fica, realmente determinado a seguir pelo caminho da evolução, nós vamos, conforme essa prática, nós vamos nos sentir mais serenos, mais equilibrados, mais tranquilos. Por quê? Porque nós vamos vendo que a luz está aumentando. Nós vamos ter a plena convicção de que nós estamos nos autotransformando,
nós estamos nos auto-iluminando. E é isso que Deus espera de nós. Então, a quantidade de obstáculos é muito grande, os impedimentos são muitos. Cabe a nós chegarmos, ultrapassarmos os obstáculos e deixarmos de lado esses impedimentos. Quando nós estamos caminhando e aparece algum obstáculo à nossa frente, o que a gente faz? A gente para e vamos desviar. Ou de um lado ou do outro, a gente volta, pega um outro caminho. É assim que tem que ser. Nós não podemos ficar ali parados. Não, nós não vamos nunca chegar e atingir o nosso objetivo. Certo? Então, coloquemos de lado todos os impedimentos e coloquemos à nossa frente, né, todas as ferramentas que Deus nos dá. Certo? E, para encerrarmos, a oração que complementa é a seguinte: Senhor, olhai o meu íntimo com misericórdia. Reconheço minhas fraquezas e a dificuldade que tenho em ser melhor. Dai-me lucidez para ver onde erro e coragem para mudar. Que os amigos espirituais me sustentem nas horas de tentação e me inspirem sentimentos de amor, paciência e humildade. Então, que nós tenhamos coragem, sim, para mudar, sem impedimentos. Então, essa era a nossa reflexão de hoje. E agora vamos aos nossos recadinhos. Nas redes sociais já estão, né, as palestras desse mês lá no SEAC. No mês de agosto não teremos eventos, mas não deixem de assistirem, né, ou ao vivo ou posteriormente, todos os vídeos que são postados, certo? Nossas canecas estão à venda. Perdi a outra. Peraí, tá aqui atrás. Nossas canecas estão à venda lá no nosso SEAC, ou se tiverem interesse, peçam pelo Facebook ou pelo Instagram. Nos sigam nas redes sociais. Nós temos bastante inscritos no Facebook. Você que está no Facebook, faça inscrição no YouTube, nos siga também lá. Ajude o SEAC a crescer, vamos crescer juntos. Então, se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Curtida é muito, muito importante, né? Os comentários são muito bons, né, para nós termos esse retorno da onde vocês estão assistindo, se estão gostando, né? Aceitamos as sugestões, críticas, comentários, né, ideias. E compartilhar é um ato de amor, é a prática da caridade. Vamos juntos aprender cada vez mais, certo? Então, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntinhos aqui no nosso Momentos com SEAC. Nos encontraremos no próximo. Fiquem em paz, Deus e Jesus no comando sempre e obrigada. Até. Tchau, tchau.